Estamos na reta final aí das nossas lições bíblicas desse terceiro trimestre de 2025. E nessa feita estudaremos aí a lição número 11, a lição que tem o título Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro. O texto áureo dessa lição está pautado ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e o versículo 47. Ele diz o seguinte: respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito? Então nós temos aí uma pergunta solene do apóstolo Pedro, na casa de Cornélio. Nós temos também, para o estudo dessa semana, a nossa verdade prática, a nossa aplicação pessoal. O episódio da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Bem, introdutoriamente, o que vale destacar a essa altura, a importância que o Evangelho tem e o seu impacto de romper barreiras étnicas, barreiras culturais. O Evangelho ultrapassou, o Evangelho desvencilhou qualquer tipo de barreira étnica e qualquer tipo de barreira cultural. O Evangelho não é bairrista, o Evangelho não faz acepção de pessoas e a sua essência, o seu início, os seus fatores primitivos comprovam isso. A propósito, capítulo 10 do livro histórico de Atos é o livro que nos pauta e a história que nos embasa para fazer esse tipo de comprovação, quando então apreciaremos a história de Cornélio, fato e personagem registrado na altura do capítulo 10, como fiz menção aos senhores. Bem, o tópico inicial, tópico 1, portanto, fala sobre a revelação de Deus aos gentios. E é claro que aqui a gente consegue fazer uma coleta de informações a partir dos pontos que são propostos ao longo dessa primeira abordagem. Eu diria aos meus irmãos que, em princípio, o que nós podemos recortar de informação é a maneira como Deus se revela a Cornélio por meio de uma visão. Visão essa em que é reconhecido sua piedade e, respectivamente, a sua devoção. O que se pode construir a respeito de Cornélio é a concepção de que se trata de um sujeito gentil. E me permita fazer essa demonstração, muito embora ela seja muito rasa, por assim dizer, mas ainda assim necessária, é considerar que o fato de Cornélio ser lido como gentil não é gentil no aspecto do tratamento, da gentileza. Gentil pelo fato de não se tratar de alguém que tivesse nacionalidade judia. De maneira que pode também ser visto ao longo dessa abordagem do capítulo 10, que era um sujeito de constante oração e de generosidade, além da sua temência a Deus, mesmo não sendo judeu. Uma outra informação que a gente recorta do tópico inicial, portanto falando da revelação de Deus aos gentios, é a visão do anjo que o orienta a buscar Pedro em Jope, mostrando que Deus estava preparando o caminho para incluir os gentios no plano da salvação. Então veja que Deus é soberano, Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Deus não toma atalhos, não pega caminhos alternativos, Deus não tem plano B. O plano de Deus é excelente, é supremo, está acima de todos os nossos. Isso já era uma ideia veterotestamentária. Os caminhos, os pensamentos são mais altos, são mais elevados, de maneira que se comprova isso no registro histórico da inserção, da inclusão dos gentios no plano de salvação, de maneira que nós, prudentinos, ou da região prudentina, ou paulistas, ou paulistanos, ou brasileiros, por assim dizer, a depender da onde você nos assiste, fomos enxertados nessa oliveira semelhante a Cornélio, haja vista que gentios como ele, nós também o éramos. Eu finalizo a minha participação fazendo recortes desse tópico inicial, repito, falando sobre a revelação de Deus aos gentios, destacando que ao mesmo tempo em que se apresenta esse plano de salvação, quando então da busca de Pedro a Jope, é possível entender que Pedro também recebe uma visão que o ensina a não considerar impuro aquilo que Deus purificou, preparando para quebrar paradigmas
e obedecer à direção divina. Já visto que Pedro ainda era engessado nesse aspecto, trazia ranhuras do sistema judaico, e agora esse elemento faz aí uma quebra de paradigmas, né? Não só benéfico para Cornélio, quanto respectivamente também para a evolução, para a maturação da fé e da consistência do evangelho a partir da figura de Pedro. O nosso tópico 2, ele tem aí o título A Salvação dos Gentios. E o subitem diz, pregação aos gentios. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio em sua casa, que consta ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 14. Sua pregação foi totalmente cristocêntrica, ou seja, argumentada e fundamentada na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, sempre apontando para a cruz e pelo sacrifício que Cristo fez pela vida de todos. Vejamos alguns princípios que fundamentam aí essa pregação ali na casa do gentil Cornélio. 1. Deus ama a todos, como está lá em Atos capítulo 10, versículo 34. Deus veio para todo ser humano. 2. Deus quer salvar todos. É da vontade de Deus que todos se salvem e ninguém pereça. Está referenciado em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 35. E por fim, o pilar número 3. Cristo é o Senhor de todos. Conforme está em Atos, capítulo 10, do versículo 3 ao 6. Aonde que mostra que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Ou seja, Ele é Senhor daqueles que creem, mas também é Senhor daqueles que não creem. A Bíblia é muito enfática. Um dia, todos os joelhos se dobrarão perante a Cristo. Então, continuamos a seguir e prosseguir a conhecer o nosso Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Vejamos que essa pregação, fundamentada nesses 3 pilares, Deus ama a todos, Deus quer salvar a todos e Cristo é o Senhor de todos, foi os princípios pregados ali na casa de Cornélio. E isso tem um resultado. Qual que foi o resultado? Essa mensagem da cruz é um chamado para o arrependimento, conforme está ali em Atos, capítulo 10, versículo 43. Todos os que arrependidos creem em Cristo serão perdoados seus pecados e, portanto, salvos. Aqueles que verdadeiramente se arrependerem, descerem as águas do batismo, o batismo para o arrependimento, confessando Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, há aí a promessa da salvação eterna. Na sua soberania e graça, Deus havia incluído no seu plano de salvação não somente os judeus, mas todos. Todos receberam o poder de ser chamados filhos de Deus, conforme a coparticipação na herança com Cristo. Vejamos que, meus queridos, que a mensagem que Pedro mostrou a todos, sendo judeus ou gentios, que todos são chamados para a salvação em Cristo. Tópico de número 3, o título proposto pelo pastor é O Espírito Santo é derramado sobre os gentios. Então veja que o elemento fulcral a ser destacado essa altura é o Espírito Santo, que não faz nenhum tipo de acepção também, né? É dado, derramado também sobre os gentios. O que se pode recortar dos 3 elementos abordados a essa altura, em princípio, é que enquanto Pedro ainda pregava, diz o texto que o Espírito Santo foi derramado sobre todos os que ouviam a palavra na casa de Cornélio. Essa ênfase é extremamente necessária e proposital, por assim dizer, mas vejam os meus irmãos que o Espírito Santo, de fato, faz jus à sua definição, ruá no hebraico, ou pneuma, né, no grego, o sopro, o vento. O Espírito Santo entra, o Espírito Santo invade. O Espírito Santo é Deus,
não tem restrição com relação à sua atuação, entra e sai quando e como quiser. De maneira que a Bíblia vai assegurar que na casa de Cornélio, ao longo da ministração de Pedro, o Espírito é derramado sobre todos. Então veja que de alguma maneira isso endossa a fala de Pedro, a sua pregação, a sua réplica, a sua oratória, enfim, tudo isso é endossado pela participação direta do Espírito Santo. Ato que inclusive surpreende os judeus presentes. Haja vista que os gentios começaram a falar em línguas e glorificar a Deus. Para o pentecostalismo clássico, o falar em línguas é uma evidência do batismo no Espírito Santo. Isso é um ponto de divergência quando pensado em questões tradicionais. Há tradições que pensam de uma maneira diferente dos pentecostais. Mas o pentecostalismo clássico defende a ideia de que o falar em línguas é uma evidência do batismo no Espírito Santo. De maneira que esse texto é um texto que fundamentalmente comprova essa concepção pentecostal, quando então, na casa de Cornélio, o Espírito Santo se derrama a todos os presentes e faz com que, evidentemente, eles falem em outras línguas, além de glorificarem a Deus, evidenciando terem recebido o mesmo, vamos chamar de dom, discípulo ou dom recebido pelos discípulos na ocasião do Pentecostes. Eu finalizo a minha participação com uma aplicação preponderante, pelo menos a meu ver, modéstia à parte, portanto. Pedro reconhece que não há razão para negar o batismo àqueles que Deus já havia aceitado, confirmando que o Evangelho é universal. Então veja que Pedro, que era ainda cheio de cismas e também pudera viver de alguma maneira, guardadas as proporções, muito embora não se tiver uma aplicação petrina nesse sentido, de evoluir com relação ao conhecimento da lei, mas tinha conhecimento dela, todas essas cismas do cunho judaico foram caindo, todas as escamas dos olhos foram sendo também derribadas, de maneira que a ampliação, a cosmovisão, né, a chave foi sendo virada na cabeça de Pedro, né, e houvera a inserção e a compreensão de que também os gentios tinham o mérito da salvação. Então, o batismo, agora legado nesse último elemento, só endossa, só comprova. Eles também são filhos de Deus, eles também são comprados pelo precioso sangue que Pedro, na sua carta, vai dizer que não foi com ouro, não foi com pedra preciosa, mas foi com o precioso sangue de Jesus vertido na cruz. A compra, quer de judeu ou quer do grego, quer da cultura judaica ou quer da cultura gentílica, ambos, de igual maneira, foram comprados pelo mesmo preço, o precioso sangue de Jesus. Bom, meus queridos, chegamos aí à conclusão da nossa lição. Foi uma satisfação muito grande estar com você durante este vídeo. Já pedimos, favorite esse vídeo, encaminhe, compartilhe, ative as notificações, o sininho lá, envie para os seus amigos, colegas. Faça deste vídeo uma forma de evangelização, mostrando que Cristo é suficiente para salvar a todos. A graça de Deus se manifestou trazendo aí salvação para todas as pessoas, conforme está lá em Tito capítulo 2, versículo 11. A missão da igreja na casa do gentil Cornélio mostra que como o amor de Deus está revelado e alcança a todas as pessoas, pois todos que abrem ao coração para a poderosa mensagem da cruz são salvos em Cristo Jesus.